Entendendo a Bíblia em boa companhia com a estabilidade da lei de Deus. As leis foram feitas para trazer estabilidade às pessoas que se congregam numa nação, num território, diante de alguns costumes. Quanto mais estáveis as leis, mais e maior segurança jurídica existe. Mas as pessoas estão seguras dentro desse reino. A lei brasileira estabeleceu na Constituição Federal a sua carta magna, a sua carta máxima. E ali no artigo 5º, ela prevê cláusulas ditas pétreas, são os primeiros artigos da Constituição que garantem ao cidadão contra o Estado, limitando os poderes do Estado contra cada um de nós. Ao mesmo tempo, estabelece relações harmônicas entre os homens, para a pacificação social, para dar justiça a cada um o que é seu. Nos termos do direito, essas são as expressões máximas do que é a lei, do que é a estabilidade da lei. Nós vemos que existem leis promíscuas e também vemos que existem leis passageiras. Essas leis muitas vezes são vinculadas à política e não nos trazem segurança alguma. Nós vemos, por exemplo, leis como o Código Penal, que é bastante estável, apesar da jurisprudência, do entendimento sobre elas alterar, ela se mantém no tempo. O Código Civil brasileiro também estabelece relações que são conhecidas há muito tempo, desde o direito possessório, o direito de propriedade, os direitos de família. Essas coisas estão no coração dos homens há muitos séculos, impregnadas em nós. São leis morais que são colocadas em papel para serem compreendidas como estatutos. Seguimos então para as leis tributárias, previdenciárias. Essas estão mais presas a políticas de governo, sujeitas às alterações de vontade e ao que se pretende administrar financeiramente o bolso das pessoas. O governo altera essas leis de acordo com a sua vontade. É o legislativo, o judiciário e o executivo, administrando conforme as conveniências políticas nessas leis que são mais passageiras e mais vinculadas aos poderes econômicos. São, portanto, leis mais instáveis, trazendo mais insegurança jurídica. As pessoas não sabem exatamente quais são os seus direitos no trabalho, porque esses direitos são muitos e também não compreendem os seus direitos previdenciários porque se alteram a cada momento. Bem, isso tudo para dizer da segurança jurídica de um Deus eterno, um Deus onisciente que sabe todas as coisas. Um Deus onipresente que está entre nós, compreende as nossas aspirações e quer ter relacionamento conosco. Pois não adianta ele ser onipresente e estar aqui e nós o ignorarmos, ao ignorarmos também o seu caráter. O caráter da pessoa revela a sua moral, revela o seu modo de ser. E o modo de ser de Deus está expresso naquela lasca do seu trono, de onde foi tirado do trono de safira de Deus uma lasca de pedra e colocada em forma dos 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. Nós vemos que esses mandamentos faziam parte da tradição verbal antes do surgimento da escrita, pois não havia necessidade de se escrever. As palavras, as histórias, os fatos eram passados de um para o outro. Até que veio então a Torre de Babel, confundiu as línguas. Por falar nisso, nós vamos perceber que Deus é o Deus da lei, é o Deus de todas as coisas. É Ele quem coordena o universo, as leis que regem os astros, as leis da física, da química, da biologia, da natureza, as leis da saúde, a lei da língua, da conversação, todas vêm de Deus. Nós vemos que lá em Babel, Deus confundiu a língua das pessoas, por isso falamos a língua portuguesa, brasileiro, e estamos vinculados a essas pessoas, compreendemos essas pessoas. E na Babilônia, das confusão de línguas, muitos dialetos estão fazendo separação entre as pessoas. Deus é o Senhor das leis, da língua, da linguística, também da etimologia, é o Deus da física, da química. Que desastre seria se os astros não estivessem coordenados por um Deus que segue com estabilidade as suas leis. As leis de Deus são imutáveis, elas não se perdem no tempo, elas não são derrocadas por outras, pelo contrário, elas são acrescentadas pela prática. Assim, quando Jesus veio morrer por nós, ele mostrou a eficácia da lei, mostrou a graça primeiro. Como sempre, Deus sempre procura com a graça o seu povo. Jesus veio e mostrou a graça, o perdão. Pela fé em Jesus, nós alcançamos a plenitude da graça para quê?
Fomos salvos do pecado. Que pecado? Se não existe lei, não há pecado. 1 João 3,16, nós precisamos compreender a natureza de Deus. Ele colocou leis eternas, inclusive para as condutas de relacionamento entre ele e os homens, e entre os homens e os homens. Isso está expresso nos 10 mandamentos, mas antes de falar deles, vamos orar ao nosso Deus para que ele contribua com o seu Espírito Santo na nossa mente para que nós possamos entender. Senhor Deus, nós agradecemos as bênçãos diárias, agradecemos pelo dom da vida que nos comunicas, pelas maravilhas da tua terra, que nós estamos aqui a gozar dessas maravilhas. Abençoa as pessoas que estão participando com seus problemas, suas dificuldades, com suas vontades e principalmente abençoa-nos com a compreensão da tua palavra pelo teu Santo Espírito, Deus onipotente. Faça em nós o querer e o efetuar, o entender. Vem e entende para que nós possamos assim assimilar a tua vontade perfeita e justa para nós. Abençoa todos que estão participando, ouvindo, e aquelas pessoas que se relacionam com eles, quer familiares, quer amigos, quer inimigos, que todos estejam sobre a mesma constelação do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Bem, a lei de Deus justamente é isso. É uma lei que, como dissemos nos programas anteriores, beneficia amigos e inimigos. O sol está aí com suas leis, a natureza, a água, a chuva, o vento, o ar, tudo está à disposição como bênçãos para todos. Mas são realmente abençoados aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. E se Jesus veio morrer pelos nossos pecados, é porque transgredimos a lei. E se para que morrer pelos pecados que não existem se não há mais lei? Se a lei realmente foi abolida, como querem alguns, o pecado também foi abolido. Então nós não temos necessidade de Cristo. Percebe onde o diabo quer chegar? Ele quer assassinar Jesus Cristo. Ele matou Jesus na cruz, mas Jesus ressuscitou no meu coração, no teu coração, com as boas obras. Mas ele quer agora assassinar Jesus dentro do seu coração. Dizer que você não precisa de Jesus, da cruz, você não precisa de perdão, são perfeitos em seus caminhos a seus próprios olhos. Bem, Malaquias 3,6 mostra que Deus não muda. Sim, em que contexto ele estava dizendo isso? No dia do julgamento, logo no capítulo 2, verso 17, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansados? Vocês ainda perguntam? Quando dizem todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam onde está o Deus da justiça? São os dois extremos. Um que acha que Deus é permissivo, tolerante, e eu tenho visto alguns artistas que são satânicos, são servos de Satanás, adoradores do diabo, dizerem que Deus é um Deus tolo e permissivo, que a todos perdoa, que tudo lhe convém. Mas o que é preciso para Deus é a transformação do nosso coração à sua imagem e semelhança. Pecamos, fomos achados nus na sua presença e precisamos ser revestidos da glória de Deus para não sermos fulminados no dia da sua volta. Veja o que diz lá no capítulo 4, no versos 4 e 5. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com os corações dos pais se convertam para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei com maldição a terra. Bem, a maldição aqui é plena consequência de violar a lei. Porque está escrito que Deus também está nos revestindo da sua glória, pelos nossos atos seremos julgados, e a sua presença entre nós fulmina o pecador, faz desaparecer o pecado e o pecador. Mas aqueles que estiverem escudados pela justiça de Cristo, esses estão sobre o umbral da porta dos egípcios, dos israelitas dentro do Egito. Estão sob a proteção, não de ídolos, mas do próprio Deus. Assim, tem como ver a Deus, estar na presença dele e não sermos fulminados. É também Malaquias quem explica que essa vestimenta vem do próprio Senhor. Bem, Tiago também nos explica semelhantemente. Nós vamos ver aqui Tiago, capítulo 1, 16 e 17. Mas, amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Nós temos um Deus que é eterno, onisciente, onipotente. Como pode mudar algo que é perfeito?
ele não muda, ele traz estabilidade para nós nos seus conceitos, nos relacionamentos, nas suas leis e nos seus conselhos. Estando dentro das práticas daquele que fez as leis da saúde, teremos saúde. Estamos dentro da prática da matemática, da física, da química, da biologia. Todas essas leis, se seguirmos, encontraremos sucesso. Mas aqueles que querem encontrar, quem sabe, um planeta fora da órbita, vão cansar o olho no telescópio e não vão encontrar. Aqueles que querem encontrar na ciência dissociações daquilo que é a palavra de Deus, vão se cansar e depois vão ter que trocar de ideias constantemente, como essas ideias assim efêmeras da falsa ciência que se afasta da palavra de Deus. Bem, nós vemos aqui que Deus, ele traz então estabilidade no relacionamento. Ele é uma pedra de fundamento. As suas leis foram escritas em pedras, 2 pedras. Na primeira, os 4 mandamentos que mostram o relacionamento do Deus com o homem, do homem para com Deus. Nesses 4 primeiros mandamentos, nós percebemos o amor de Deus por nós e como ele se relaciona conosco. O 5º mandamento, ele é a transição entre o 4º mandamento e os outros 6 mandamentos. Justamente o 5º mandamento é que vai dizer: honra teu pai e a tua mãe para que te prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui nós vemos a consequência de honrar pai e mãe: prolonga os dias na terra. Dr. Emílio Scânio tratava pessoas em sua clínica e me contou que as pessoas jovens que tinham doenças, especialmente as doenças de velho, eram pessoas que tinham problemas com seus pais. Isso ele percebia nas entrevistas que fazia com esses jovens. Então, na prática, tenha saúde se honrar pai e mãe. E quem é o nosso pai? Nosso pai é o pai dos céus. Então, a transição entre o 4º mandamento e os demais fala do honra teu pai dos céus, teu pai e tua mãe na terra. E assim ele muda do relacionamento entre Deus, homem e Deus, para o relacionamento do homem para com o homem, começando com o pai e com a mãe. O pai dos céus, o pai da terra e a mãe. E agora segue: não matar, não adulterar, não cobiçar, não mentir. São as leis que nos protegem desses pecados, dos pecadores, e que fazem com que nós tenhamos as consequências do pecado na nossa vida. A lei de Deus, portanto, é uma expressão oral e ao mesmo tempo escrita da sua vontade. Oral porque no Éden a tradição era verbal, não havia escrita, como dissemos, a tradição era passada de pai para filho. Os conceitos morais, todavia, estão impregnados no coração de Adão até no Apocalipse. Todos nós sabemos que é errado matar, mentir. Nós sabemos que é errado cobiçar, roubar. Essas leis dos 10 mandamentos, essas últimas 5 que estão na segunda tábua, elas estão expressas aqui no coração, mas também foram ratificadas, colocadas novamente por escrito. Veja o que diz em Êxodo capítulo 20, verso 2. Bem, Êxodo, nós sabemos, no capítulo 20, é Deus se comunicando com o homem. E o que ele diz? Êxodo capítulo 20, verso 2. E Deus falou todas essas palavras. Aqui a tradição é verbal, é moral, está dentro do coração. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse é o Deus que nos tira da terra do pecado, porque o Egito, já disse, a escravidão é do pecado. Simboliza para nós hoje, porque o Egito não está escravizando ninguém hoje. Escravizou os judeus, mas esse símbolo fez com que os judeus esquecessem das leis de Deus por 400 anos como escravos nos costumes dos pagãos, vivendo uma religião pagã, acabaram sendo esquecidos. Por isso, lembra-te do dia do sábado para santificar. É lembrança dos mandamentos, é o 4º mandamento. Bem, Deus falou. Aqui a tradição para um povo que não era iletrado, um povo escravo por 400 anos, era uma tradição pela palavra. Mas não parou aí. Deus depois deu por escrito em Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18 vai mostrar que essa lei falada depois termina assim. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tábuas de pedra.
escritas pelo dedo de Deus? Aqui tem muitos significados. Primeiro, da pedra se dissolvendo se faz areia. A pedra traz a lei. Os nossos pecados foram escritos na areia. Jesus escreveu o pecado daqueles que acusavam Madalena, e ali ele escreveu na areia porque o vento e a água transformam a vida. O Espírito Santo transforma, é capaz de apagar os nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. É Ele escrevendo os pecados onde se pode apagar. Mas a lei continua, ela é pedra, é eterna. Que pedra seria essa? Ellen White nos fala do trono de safira de Deus, um tipo de diamante muito duro, dos mais duros que existem. Ali Deus arranhou com seu próprio dedo, lascou a pedra do seu trono e entregou a Moisés uma pedra de safira, uma pedra que ele coloca nas mãos do homem, escritas pelo seu próprio dedo. Ele não só fala, ele não só põe no nosso coração, ele arranha no nosso coração de pedra, um coração duro, arranha e põe ali a sua lei para que nós reconheçamos a necessidade de mudança, de transformação pela graça de Jesus. A lei não salva ninguém, mas ela mostra para mim o que eu estou fazendo fora do caráter de Deus, o que seria para mim impossível suportar a presença do Santo de Israel, do Santo de Deus. Ele faz, portanto, a aproximação entre Deus e o homem. Ao contrário, os pecados de vocês é que fazem separação entre mim e vós. Pecado é transgressão da lei, João 3,16. Se nós estamos diante do pecado como transgressores da lei, como que a lei pode fazer a ligação? A ligação é feita através de Jesus Cristo, da graça. Nós temos fé nisso. E a graça nos alcança uma lei não para nos salvar, mas para nos condenar. E quando somos condenados, trocamos de vida, aceitamos a graça transformadora de Jesus. Somos transformados segundo a sua vontade e o seu querer. É a expressão oral de Gênesis 20, verso 2, e a expressão escrita de Êxodo 31, 18. Êxodo 22, Êxodo 31, 18. Como lemos em Salmos 48. Veja Salmos 48. Aqui nós vemos o salmista trazendo uma mensagem, é um salmo davídico, trazendo uma mensagem em forma de música. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. A lei de Deus tem que estar no fundo do coração, porque Deus arranha o nosso coração de pedra duro que não quer aceitar as boas obras. Aqui ele está falando quando as pessoas ainda tinham bem vivo na lembrança o coração de pedra que era colocado dentro do faraó quando ele falecia. Arrancava um coração de carne e punha um coração de pedra, porque esse coração de pedra, pelos deuses deles, era entendido como um coração que não havia feito o mal. Então ele passava no reino da justiça, tapeavam o Deus deles. Mas o nosso Deus não se deixa enganar. Ele arranha o nosso coração de carne e coloca a sua lei dentro do nosso coração para não pecar contra ti, é o que diz o salmista. Bem, nós vamos seguindo no nosso estudo e vamos ver o que diz Malaquias capítulo 3, verso 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Bem, também temos o que diz Amós 3:3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem em acordo? Como que Deus pode andar comigo se eu não estou em acordo com ele? Ele tem leis que dizem não matar, mas eu mato. Não mentirás, mas eu minto. Não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás a ela. Mas eu faço imagens, adoro, me ajoelho diante delas. Não peço a Jesus, o nosso intercessor diante do Pai. Peço a estátua. E como quero ser abençoado, ser atendido, se a estátua não ouve? É pau, é pedra. Como eu posso ser atendido se eu estou fazendo idolatria, colocando no lugar de Jesus, o nosso intercessor, alguém que está figurado naquela estátua? A nossa querida, imaculada Mãe de Jesus, a Virgem Maria, é uma mulher santa, foi escolhida entre as mulheres para ser a mãe do nosso Salvador. Educou Jesus nos caminhos que devia andar de acordo com os mandamentos de Deus, pois ela sabia muito bem os mandamentos. E Jesus mesmo disse, não cuideis que vim derrocar, mudar a lei ou os profetas, eu vim cumprir, mostrar como é que se faz. Esse foi o ensino de Maria, e Jesus colocou no coração das pessoas o não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás a ela, seja de que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, não te prostrarás a ela. Maria, a nossa querida, é algo que estava acima da terra. Nós gostamos, admiramos, somos apaixonados por Maria.
mas ela não é a nossa intercessora. O nosso intercessor é aquele que rasgou o seu couro, aquele que verteu sangue na cruz, aquele que com coroa de espinhos, cravos nas mãos, açoites, experimentou a minha morte na cruz, porque o salário do pecado é a morte, e ele que não pecou, pagou pelo meu pecado. Maria ensinou tudo isso a Jesus, o amor de Deus, comunicou a ele a graça, mas o nosso intercessor é Jesus. Vamos encontrar Maria nos céus com certeza, porque ressuscitaremos os que estão mortos e seremos transformados os vivos no dia do encontro com o nosso Jesus, com Deus Elohim. E nesse dia, a Maria, a Virgem, a poderosa, aquela mãe de Jesus, estará assim conosco, adorando o Deus dos céus, da terra, o nosso Jesus. Nós estaremos louvando eternamente, como diz em Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Para sermos idênticos a como fomos criados. No Éden não havia pecado, não havia transgressão da lei. E assim nós todos somos fortalecidos pela ideia de que temos sim um Salvador, que é Deus da lei. Ele não sujeita às leis, mas ele é Senhor das leis. Ele nos coloca, portanto, como Deus da lei. A sua vontade e a sua lei são uma única coisa. Ele é digno de confiança, nosso Deus. O universo é governado por leis físicas, morais, e essa estabilidade nos mostra a estabilidade do sentir da vontade de Deus. Nós estamos na segurança jurídica do amor do Pai. Uma transcrição do seu próprio caráter, confiança e confiabilidade em Deus. Ele é digno, ele é confiável, o universo é governado por ele. Nós fugimos da governança divina para seguir o caminho de Satanás na mentira. Ele que foi o pai da mentira, violou os 10 mandamentos nos céus, não mentirás. E lá ele mentiu. Foi por isso que ele se fez diabo. Ele é pai da mentira e assassino desde o princípio, diz a palavra de Deus. Então, ele violou, não matarás. Ele matou o próprio Filho de Deus, porque o pecado puxa um e puxa outro. Instigou Caim a matar Abel. Acabou instigando uma multidão a matar Jesus. Instiga a mim e a você a fazermos o que Jesus disse. Aquele que trazer maldição sobre o seu irmão, que praguejar o seu irmão, que desejar o mal ao seu irmão, já matou em seu coração. Assim, ele amplia o sentido do não matarás, ele amplia o sentido do não adulterarás. Não penseis que vim destruir a lei, vim mostrar como é que se faz. Aquele que olha para uma mulher com desejos impuros já adulterou com ela. Então o adultério não é mais o carnal, como era entendido, mas depois de Jesus, ou antes, ele apenas mostrou com a luz aquilo que havia sido esquecido, a forma mais ampla do adultério. Certo é certo, porque descreve as melhores relações possíveis. Deus quer uma relação linda, maravilhosa, perfeita, e por isso ele não faz coisas arbitrárias, não impõe, ele se relaciona, e o relacionamento perfeito é harmônico na observância da vontade mútua. Não são caprichos da vontade de Deus como os outros deuses que são chamados para adoração na terra. Os deuses antigos exigiam um sacrifício de sangue de filhos, mas ele é aquele que se doou em sacrifício por nós. Nós encontramos em Jesus a plenitude do amor de Deus. Sim, a sua vontade e seus caprichos são a nossa salvação e o amor por nós. É a coisa mais estável do universo porque reflete o próprio caráter. Deus não é apenas o Criador, mas é o governante da terra. E isso ele mostra quando governa a nossa vida. Ele é autor da lei moral, é a essência da felicidade, é a essência do bem-estar, é a proteção total para ninguém te matar, ninguém te roubar, não adulterar, contra você não praticar os atos e para que você não seja servo do diabo fazendo essas coisas, tendo uma harmonia plena com o nosso Senhor. É a constituição do seu governo. O propósito não é salvar, mas definir nosso dever para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos e os últimos 5 estabelecem a nossa relação entre Deus e o homem e entre o homem e o homem. Assim todos estamos na aliança cristã, mediante a graça transformadora e harmônica de acordo com a vontade e o caráter de Deus. Pense nisso
Deus nos criou para sermos seus filhos, não filhos do diabo. E ele disse, vós sois filhos do diabo. Para quem ele estava falando isso? Para aqueles que contrariavam a lei, que queriam impor a lei pela força, aqueles que não tinham a religião na graça no Salvador, mas tinham na prática da lei, que ele disse, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles falam, porque eles não praticam. A religião de prática é a religião do amor. Nós refletindo a relação de Deus. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Eu te convido para estar conosco todos os dias. Nós estamos com programação diária também nos 5 minutos Vem Entende, para você ter esse programa resumidinho, assistir rapidinho e depois com calma. Para quem quer mais, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Ore por nós, eu estarei orando por você. Não se esqueça, curta, compartilhe, siga a nossa programação, nossa página, o sininho, lembra? E além de tudo, inscreva-se no nosso canal. Você vai constatar que existem mais de 1.200 vídeos, programas como esse. E além disso, diariamente você vai ser avisado, lembrado de que existe uma comunicação da Palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe.